Graça e paz, queridos, é bom estarmos juntos nesse domingo especial, dia da família da fé, dia de se cultuar a Deus. Lamentavelmente estamos em meio às mídias sociais, mas com uma oportunidade de abrir a palavra, sabendo que nós temos um Deus sobre nós e em nós, e o Espírito Santo interagindo em todos os corações. Eu compartilho com você um texto que se fez novo no meu coração hoje, bastante conhecido, mas com uma mensagem poderosa para as nossas vidas nesses momentos em que estamos vivendo. Fala da igreja no sentido figurado. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Palavras de Jesus, aleluias. Jesus, o nosso Senhor, o nosso amado Salvador. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Que palavra maravilhosa, né? Não se pode esconder uma cidade iluminada sobre um monte. Em algumas traduções está a palavra edificada. Tem o mesmo valor. Jesus já se referia à igreja, bem no começo do seu ministério, quando ele falava. É interessante, queridos, que ela é edificada, quando Jesus faz essa referência, porque ela foi validada na cruz. Isso, queridos. Ela foi colocada sobre o monte, porque ela está acima de todos os governos que se nomeiem. A gente sabe que a palavra edificação vem de luz. E a verdadeira luz que trouxe a presença de Deus nos nossos corações e nos iluminou o caminho para chegar a Deus chama-se Jesus. Por isso que ele está fazendo uma referência firme da igreja, dizendo que ela não pode ser escondida. Vivemos numa época em que, antagonicamente, estamos no isolamento social e com decreto estadual de restrição aos cultos, aos momentos de adoração, a reuniões pragmáticas da igreja. É claro que não se pode conter a igreja, a gente não sabe até onde vai e até onde vem de onde vem essas intenções, né, de restringir a igreja. Nós sabemos que numa maneira geral, diante do desconhecido vírus, o Covid-19, nós temos que obedecer nessa situação, evitar o contágio, mas não podemos deixar de confiar no Senhor e nem de imaginar que Ele está no controle de todas as situações, porque a sua igreja é triunfante sobre essa face da terra e não há força oculta que venha impedi-la, porque ela foi validada na cruz, como eu acabei de te falar, e praticamente autenticada pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, que foi derramado nessa cruz. E como o Senhor fala de luz, ao falar edificada, ao falar iluminada, quem dá a sua própria luz à igreja é o Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 2, Jesus se declara: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E nós sabemos que a luz, que a palavra se refere, não é pura e simplesmente aquilo que traz claridade. É também, nós vivemos sob o efeito da luz do dia, nós vivemos sob o efeito das luzes produzidas para nos dar claridade durante a noite, mas nós estamos nos referindo à luz que dá a vida eterna. A luz que não se trata apenas de trazer a noção do caminho, mas também que ela produz, ilumina e organiza o caos. No começo da Bíblia, Gênesis capítulo 2, a Bíblia nos ensina que no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, ele fala que havia trevas sobre o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E aí
a luz de Deus começou a organizar o caos. Começou a pôr sentido. Deus criou a luz e começou a iluminar todas as coisas. Então, luz tem um sentido de trazer, primeiramente, luz, iluminação para o nosso caminho, salvação. Depois, organizar a nossa vida. Depois, extirpar as trevas. Por isso que Jesus falou: não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, porque ela tem que exercer a sua luz. Por isso que Jesus recomendou: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, porque nós temos, por graça e misericórdia, a incumbência de Deus de levar a palavra do Evangelho, que é a verdadeira luz da vida. Agora, nós estamos, por um momento, diante de uma situação que às vezes traz um tipo de confusão, traz algum tipo de abatimento, de tristeza, de precaução, de dúvidas, de suspeitas. Eu quero te dizer que a igreja continua triunfante. E não há nada que possa fazer esse mundo, esse sistema, para inibir essa luz. Ela está sobre todos os governos, não é sobre. Ela está num monte bem alto, dado por Deus. Paulo, escrevendo sobre a igreja, diz que através dela a multiforme sabedoria de Deus é revelada aos principados e potestades. Principado e potestade são governos. E qualquer revelação dos céus é por intermédio da igreja, é por intermédio da palavra. Apóstolo Paulo também, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, queridos, ainda que não desconheçamos, ainda que não conheçamos quem está por trás de toda essa manobra, claro que existe o fator saúde em jogo, e nós estamos obedecendo. Obedecer é melhor do que sacrificar, mas sobre a suspeita de que governos e forças ocultas estariam tirando proveito para segurar o mais tempo possível e restringir o retorno das atividades da igreja, fique tranquilo, a luz vai brilhar. Mesmo no tempo da perseguição, mesmo no tempo da Inquisição, a palavra de Deus nunca deixou de queimar nos corações e a luz do Senhor nunca deixou de brilhar. Tanto é que chegamos até aqui. Hoje a mensagem do Evangelho, a igreja se expandiu. Nós estamos falando da igreja de Jesus, não somente a igreja denominacional. Quero te dizer uma coisa muito importante: não há potestade, não há principado, não há força nesse mundo tenebroso que possa resistir à luz da igreja. Por isso a ordem de Jesus: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. E ele não está falando pura e simplesmente de caridades, de obras, isso aí pode incluir, mas ele está falando de fé, de determinação, de firmeza. É onde conclamamos todos os cristãos, todos os que creem, a continuar na esperança de que o Senhor nosso Deus tem o melhor para o seu povo. E com certeza não é o Covid-19 que vai inibir, muito menos neutralizar a força da igreja. Somos a luz que brilha sobre o monte, e essa não pode ser escondida, ela não pode deixar de ser notada. Por isso, nesse domingo, eu quero compartilhar essa palavra de esperança, de fé, e te dizer que essa luz é poderosa para trabalhar no seu coração. Jesus puxa no singular: quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. Queridos, a luz da vida brilha no seu coração. Jesus é o nosso Senhor. E Ele é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância. Vai chegar um momento que o Covid-19 vai passar, o coronavírus vai virar uma situação de aprendizado, e nós vamos continuar marchando enquanto o Senhor permitir a sua igreja aqui nessa terra. Lembrando que num abrir e fechar dos olhos, dado ao clamor da trombeta,
aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos aqui, seremos transformados e arrebatados, estaremos com o Senhor por todo sempre. Querido, eu oro para que a bênção de Deus, a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo envolva o seu coração e te dê graça, força e fé e esperança nesse momento. Senhor, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado por todos ao alcance dessa mensagem, que o Senhor os abençoe poderosamente. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos chamou para essa obra extraordinária chamada igreja. Pai querido, e o Senhor tem nos abençoado de uma maneira significativa e queremos que essa luz, que é o Senhor, brilhe em nossos corações, para testemunho de todos os homens. Pai querido, muito obrigado que a sua igreja há de resistir todas as intempéries e ciladas do inimigo enquanto estivermos nesse mundo. E eu compartilho a grande promessa de que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja. Ah, meu Pai, com essa palavra eu quero pedir paz aos corações de todos, no nome bendito de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por mais essa oportunidade, por você estar nos acompanhando. Fique com Deus. Se você achou interessante essa palavra, você compartilhe. Nós somos a Igreja Batista Chamas do Sinai, aqui em Lorena, sempre de coração e de braços abertos por você. Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Até a próxima.